O áudio desse livro está sendo gravado por Leda Ludwig. Livro O Grande Conflito, autora Ellen White. Antes de eu iniciar a leitura deste primeiro capítulo do livro, eu quero te fazer uma proposta de ler este capítulo junto comigo. Dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá, pega o seu livro e faça a leitura junto comigo. Vamos ler junto este capítulo? Predito o destino do mundo. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus contemplava Jerusalém. Bem à vista estavam os belíssimos edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de suas paredes de mármore e refletidos na torre de ouro e no pináculo. Quem dentre os israelitas podiam contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Porém, outros pensamentos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Lucas 19, verso 41. As lágrimas de Jesus não eram por ele mesmo. Ainda que tivesse diante de si o Getsêmani, o cenário da agonia que se aproximava, e não muito distante estivesse o Calvário, o local da crucifixão. Entretanto, não era a contemplação dessas cenas que lançavam sombras sobre ele naquela hora de alegria. Chorava, na realidade, antevendo o que aconteceria com milhares que faziam parte do povo de Deus. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor, manifestos ao povo escolhido, estava diante de Jesus. Jerusalém havia sido honrada por Deus acima de toda a terra. O Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Salmo 132, verso 13. Durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Diariamente, o sangue de cordeiros havia sido ali oferecido, apontando para o Cordeiro de Deus. Houvesse Israel como nação preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a eleita de Deus. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasias e rebelião. Com mais terno amor que o de um pai, Deus se compadecera do seu povo e da sua própria morada. 2 Crônicas 36, verso 15. Depois que advertências e repreensões haviam falhado, enviou-lhes a maior dádiva do céu, o próprio Filho de Deus, a fim de instar com a cidade que recusava se arrepender. Durante 3 anos, o Senhor da luz e da glória entrara e saíra por entre o seu povo. Andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, verso 38. Pondo em liberdade o que estavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar aos paralíticos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. Veja em São Lucas 4, verso 18 e Mateus 11, verso 5. De modo itinerante, sem lar
ele viveu para atender às necessidades e suavizar as aflições humanas, para insistir com as pessoas a aceitarem o dom da vida. As ondas de misericórdia, rebatidas por aqueles corações inflexíveis, retornavam em maré mais forte de terno e indescritível amor. Mas Israel se desviara de seu melhor amigo e único ajudador. As advertências de seu amor haviam sido desprezadas. A hora de esperança e perdão estava se esgotando rapidamente. As nuvens acumuladas durante séculos de apostasia e rebelião estavam prestes a desabar sobre o povo culpado. O único que podia salvá-lo da condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado e em breve seria crucificado. Quando Jesus olhava para Jerusalém, a condenação de toda uma cidade e de uma nação era apresentada diante dele. Ele contemplava o anjo destruidor com a espada erguida contra a cidade, que durante tanto tempo havia sido morada de Deus. Do próprio lugar mais tarde, ocupado pelo general Tito e seu exército. Ele olhava através do vale para os pátios e pórticos sagrados. Com a visão obscurecida pelas lágrimas, ele via os muros cercados por estrangeiros. Ouvia o tropel de exércitos preparando-se para a guerra. As vozes de mães e crianças clamando por pão na cidade sitiada. Via entregues às chamas o santo templo, os palácios e torres transformados num monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, Jesus via o povo da aliança espalhado em todo o país, semelhantes aos destroços numa praia deserta. A piedade divina e o terno amor se expressaram nestas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus povos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Mateus 23, verso 37. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, apresentando-se ao encontro dos juízos de retribuição enviados por Deus. Seu coração se moveu com infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Desejava profundamente aliviar a dor de todos. Estava disposto a morrer, a fim de colocar a salvação ao alcance deles. A majestade do céu em pranto. Essa cena mostra quão árdua tarefa é salvar o culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus viu o mundo envolto em engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra. Multidões escravizadas pelo pecado, condenadas a sofrer a segunda morte, se recusariam a escutar as palavras da verdade no dia de sua oportunidade de salvação. Condenação no templo magnificente. 2 dias antes da Páscoa,
Cristo sai novamente com os discípulos para o Monte das Oliveiras e contempla a cidade. Mais uma vez, se depara com o templo em seu deslumbrante esplendor, com um diadema de beleza. Salomão, o mais sábio dos reis de Israel, havia contemplado o primeiro templo, o edifício mais imponente que o mundo tinha visto. Depois da sua destruição por Nabucodonosor, foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Mas o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor. Nenhuma nuvem de glória ou fogo do céu descera sobre o altar. A arca, o propiciatório e as tábuas dos 10 mandamentos não mais estavam no local. Nenhuma voz do céu tornava conhecida ao sacerdote da vontade de Deus. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória de Deus, mas com a presença viva daquele que era o próprio Deus manifestada em carne, o desejado de todas as nações. Viera a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Mas Israel afastara de si a dádiva do céu, com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre se retirara do templo. Cumpriam-se as palavras do Salvador: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23, verso 38. Os discípulos ficaram admirados diante da profecia de Cristo a respeito da destruição do templo, que desejaram compreender o significado de suas palavras. Herodes, o Grande, havia utilizado no templo tantas riquezas romanas quanto tesouros judaicos. Blocos maciços de mármore branco, proveniente de Roma, formavam parte de sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção do mestre dizendo: que pedras, que construções! Marcos 13, verso 1. Jesus respondeu de maneira solene e surpreendente: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, verso 2. O Senhor dissera aos discípulos que viria outra vez. Então, ao mencionar juízos sobre Jerusalém, voltaram o pensamento para aquela vinda e perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Verso 13. Cristo apresentou diante deles um resumo dos principais acontecimentos que ocorreriam antes do fim dos tempos. A profecia que ele proferiu possuía um duplo sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Juízos cairiam sobre Israel devido à sua rejeição e crucifixão do Messias. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Verso 15 e 16. Quando os estandartes dos romanos fossem erguidos em terra santa, fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam fugir, buscando a segurança. Aqueles que desejassem escapar não deveriam demorar-se.
Por causa de seus pecados, foi anunciada a ira contra Jerusalém. Sua persistente incredulidade selou-lhe a sorte. Os habitantes de Jerusalém acusaram a Cristo de ser a causa de todas as angústias pelas quais passaram em consequência dos seus pecados. Ainda que soubessem não ter ele pecado, declararam que sua morte era necessária para a segurança da nação. Concordaram com a decisão do sumo sacerdote de que melhor seria morrer um homem do que perecer toda a nação. Veja João 11, versos 47 a 53. Ao mesmo tempo em que mataram seu Salvador, porque ele lhes reprovava os pecados, consideravam-se como o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse de seus inimigos. A longanimidade de Deus. Durante quase 40 anos, o Senhor adiou os seus juízos. Ainda havia muitos entre os judeus que desconheciam o caráter e obra de Cristo. E os filhos não haviam desfrutado das oportunidades e nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Através da pregação dos apóstolos, Deus fazia com que a luz resplandecesse sobre eles. Veriam como a profecia havia sido cumprida, não apenas no nascimento e vida de Cristo, mas em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, mas também rejeitaram a luz adicional a eles concedida. Tornaram-se participantes dos pecados de seus pais e completaram a medida da sua iniquidade. Os judeus, ao recusarem o arrependimento, rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então Deus afastou deles a proteção. A nação ficou sob o controle do líder que ele escolhera. Satanás suscitou os mais violentos e vis desejos. As pessoas achavam-se fora da razão, controladas pelo impulso e pela cega raiva, tornando-se satânicas em sua crueldade. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam os filhos, e este aos pais. Os dirigentes do povo não se controlavam. Os maus desejos os transformaram em tiranos. Aceitaram falso testemunho na condenação do inocente Filho de Deus. Em seguida, as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. O temor de Deus não mais os perturbaria. Satanás se achava à frente da nação. Chefes de facções, oponentes, caíam sobre as forças uns dos outros, executando impiedosamente matança. Mesmo a santidade do templo não reprimia a horrível ferocidade deles. O santuário estava contaminado com os cadáveres. No entanto, os instigadores dessa terrível ação declaravam não temer que Jerusalém viesse a ser destruída. Ela era a cidade de Deus. Mesmo enquanto as legiões romanas estavam sitiando o templo, multidões acreditavam que o Altíssimo interviria a fim de derrotar os inimigos. Entretanto, Israel havia desprezado a proteção divina
por isso ficara vulnerável. Sinais de desastre. Todas as predições de Cristo sobre a destruição de Jerusalém se cumpriram. Apareceram sinais e maravilhas. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando as aflições que sobreviriam à cidade. Esse ser estranho foi preso, açoitado, mas os insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém. Ele foi morto no cerco que havia predito. Nenhum cristão morreu durante a destruição de Jerusalém. Depois que os romanos, guiados por Sestio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. O general romano retirou as forças sem a mínima razão aparente. O sinal prometido havia sido dado aos cristãos, que guardavam o cumprimento da profecia. Veja no livro de Lucas 21, verso 20 e 21. Os acontecimentos foram encaminhados de tal modo que nem os judeus nem os romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Sestio, os judeus perseguiram seu exército e, enquanto ambas as forças estavam completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram oportunidade de escapar, sem ser molestados, rumo ao local seguro, a cidade de Pela. As forças judaicas, perseguindo a Sestio e seu exército, caíram sobre sua retaguarda. Com grande dificuldade, os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus, com seus despojos, retornaram em triunfo a Jerusalém. Entretanto, esse êxito aparente apenas lhes causou males. Inspirou nos romanos o espírito de grande resistência, o qual trouxe indescritível aflição sobre a cidade condenada. Terríveis foram as calamidades que desabaram sobre Jerusalém, quando o cerco foi continuado por Tito. A cidade foi atacada na ocasião da Páscoa, quando muitos judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Provisões de víveres haviam sido previamente destruídas pela vingança das facções opostas. Em consequência disso, foram experimentados todos os horrores de morte por fome. Homens roíam o couro de seus cinturões e sandálias e a cobertura de seus escudos. Inúmeras pessoas saíam da cidade à noite para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade, embora muitas fossem mortas com severas torturas. Muitas vezes, aqueles que voltavam em segurança eram roubadas daqueles que haviam conseguido colher. Maridos roubavam de sua esposa, esposas roubavam do marido, filhos arrebatavam o alimento da boca de seus idosos pais. Os chefes romanos se esforçaram por instigar terror nos judeus e assim conseguir sua rendição. Os prisioneiros eram açoitados, torturados e crucificados diante dos muros da cidade. Ao longo do vale de Josafá e no Calvário se ergueram cruzes em grande número.
Mal havia espaço para alguém se movimentar entre elas. Dessa maneira, cumpriu-se o espantoso desejo manifestado perante o tribunal de Pilatos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, verso 25. Tito enchia-se de terror ao ver os corpos jazendo aos montões nos vales. Como alguém em êxtase, ele contemplava o templo esplendoroso, enquanto emitia ordens para que sequer uma pedra do mesmo fosse tocada. Fez enérgico apelo aos líderes judaicos para que não o forçasse a profanar com sangue o lugar sagrado. Se eles combatessem em qualquer outro lugar, nenhum soldado romano violaria a santidade do templo. O próprio Joséfo, historiador judeu, que estava a serviço dos romanos, suplicou que se rendessem para se salvarem, bem como sua cidade e seu lugar de adoração a Deus. Com amargas pragas, contudo, dardos foram lançados contra eles, que era o último mediador humano dos judeus. Os esforços de Tito para salvar o templo não tiveram êxito. Alguém maior do que ele havia declarado que não ficaria pedra sobre pedra. Tito, finalmente, resolveu invadir o templo, decidido a, se possível, salvá-lo da destruição, mas suas ordens foram desatendidas. Um soldado arremessou uma tocha através de uma abertura do pórtico e, imediatamente, as salas revestidas de cedro em redor da casa sagrada estavam em chamas. Tito se precipitou para o local e ordenou aos soldados que apagassem as chamas. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas adjacentes do templo e, com a espada, assassinavam aqueles que ali tinham procurado abrigo. O sangue corria como água pelas escadas do templo. Depois da destruição do templo, a cidade inteira caiu nas mãos dos romanos. Os líderes judaicos abandonaram as torres impenetráveis. Tito declarou que Deus os havia entregue nas suas mãos, pois arma alguma, ainda que poderosa, podia ter prevalecido contra aquelas enormes muralhas. Tanto a cidade quanto o templo foram arrasados até os fundamentos, e o terreno em que erguia a casa sagrada foi lavrado como um campo. Mais de 1 milhão de pessoas pereceram. Os sobreviventes foram levados cativos, vendidos como escravos, arrastados até Roma, lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra. Os judeus haviam enchido para si mesmos a taça da retribuição. Em todas as aflições que os apanharam em sua dispersão, estavam apenas colhendo o que suas mãos haviam semeado. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Seus pecados causaram sua queda. Os sofrimentos dos judeus são muitas vezes representados como punição por decreto direto da parte de Deus. É assim que um grande
enganador procura esconder a própria atuação. Pela inflexível rejeição do amor e misericórdia divinos, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada. Devemos muito a Cristo pela paz e proteção de que desfrutamos. O poder controlador de Deus impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e paciência de Deus. Quando, porém, os seres humanos ultrapassam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Deus não executa diretamente a sentença contra a transgressão. Permite, em vez disso, que os que rejeitam sua misericórdia colham aquilo que semearam. Cada raio de luz rejeitado é uma semente lançada, a qual produz infalível resultado. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é finalmente retirado. Então, nenhum poder permanece para controlar os maus desejos, nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém é uma solene advertência a todos aqueles que resistem aos apelos da misericórdia divina. A profecia do Salvador sobre os juízos que deveriam cair sobre Jerusalém terá outro cumprimento. No destino da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e desprezou a sua lei. Tenebrosos são os registros da aflição humana testemunhada pela terra. Terríveis têm sido os resultados de rejeitar a autoridade do céu. Entretanto, nas revelações sobre o futuro, é apresentada uma cena ainda mais tenebrosa. Quando o Espírito de Deus for totalmente retirado, não mais contendo a explosão dos maus desejos humanos e da ira satânica, o mundo contemplará como nunca antes os resultados do governo de Satanás. Naquele dia, tal como na destruição de Jerusalém, o povo de Deus será protegido. Veja Isaías 4, verso 3. Também no livro de Mateus 24, versos 30 e 31. Cristo virá outra vez para reunir os seus fiéis. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, verso 30 e 31. Que ninguém negligencie a lição transmitida pelas palavras de Cristo. Assim como ele advertiu os discípulos da destruição de Jerusalém, para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final. Todos os que quiserem poderão escapar da ira futura. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Lucas 21, verso 25. Vigiai, e é a advertência de Cristo. Aqueles que atenderem ao aviso não serão deixados em trevas.
O mundo não está mais preparado para aceitar a mensagem destinada a este tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador a respeito de Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor surpreenderá os ímpios, correndo a vida sua rotina invariável, encontrando-se as pessoas envolvidas em prazeres, negócios, projetos e ambição de ganho fácil, estando os líderes do mundo religioso a engrandecer o progresso do mundo e encontrando-se as pessoas embaladas num falso senso de segurança. Então, como um ladrão que à meia-noite rouba a casa não protegida, sobrevirá repentina destruição aos despreocupados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. Veja 1 Tessalonicenses 5, versos 2 a 5. E aí, acompanhou a leitura do livro comigo? Que bom! Espero que você tenha gostado. Que o Senhor nosso Deus venha abençoar a você e toda a sua família. Até o nosso próximo vídeo.